Olá, amados e amadas do Lar Espírita Luz e Amor. Como é bom estar aqui. Como é bom, de alguma maneira, a gente conseguir fazer as nossas palestras, fazer as nossas reflexões. É muito importante, né? Encontrar um canal, acho que isso foi de uma grandiosidade enorme, um canal para que a gente possa continuar aos pouquinhos, toda semana, fazendo uma reflexão sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, revendo e de alguma maneira a irmos nutrindo de casa mesmo com o Evangelho de Jesus. Que o Mestre Jesus nos abençoe, abençoe esse trabalho, abençoe o seu lar, toda a sua família, porque Jesus, Deus, é amor. E aonde o amor está presente, grandes revelações, grandes transformações se acontecem. Eu fico muito feliz também porque eu considero o Lar Espírita Luz e Amor minha segunda casa, um local que eu me sinto amada, me sinto bem e me sinto protegida, porque é assim que a gente se sente quando chega no nosso lar, na nossa casa. E me sinto muito honrada de, nesse momento, você permitir que de alguma maneira eu adentre o seu lar, adentre a sua casa, para uma reflexão tão grandiosa, que é falar um pouquinho de Jesus, que é rever as nossas atitudes para viver de acordo com as leis de amor. Então, assim, uma gratidão enorme por essa oportunidade, por essa possibilidade de alguma maneira, estarmos fazendo esse estudo. E também dizer que eu estou morrendo de saudade das palestras presenciais, sim, e de sentir toda a vibração e todo o amor que o encontro presencial permite. Vamos lá. O tema proposto de hoje foi renovação. E aí a gente vai ter algumas passagens falando sobre renovação, Jesus e a espiritualidade, acima de tudo, nos trazendo mensagens de renovação. E o que isso quer dizer? Quando a gente pensa na palavra renovação, a gente sempre pensa de coisas exteriores, a princípio, né? O que eu quero dizer com isso? As coisas materiais. A gente vai renovar uma sala, vamos renovar a decoração de algum ambiente, vou trocar as pinturas, eu vou trocar o ambiente, deixar ele mais aconchegante, mais assim, vou renovar minha aparência, né? Fazendo algumas trocas, então eu me sinto diferente, opto por algumas coisas diferentes. Então a gente vai falar de renovação, mas a gente vai trazer toda essa ideia de renovação para a nossa intimidade, para as coisas que a gente, fazendo uma análise, precisa ser mudada, precisa ser de alguma maneira repaginada, ser trocada até por outros sentimentos, ser transformado. E na vida a gente tem essas possibilidades de transformação. E aí não é reformar aquilo, é transformar, passar a ser algo diferente. Então, toda vez que a gente fala de renovação, a gente fala disso. E aí, eu falo que há um processo, né? A doutrina espírita, ela nos convida constantemente a algo chamado reforma íntima. E como isso acontece? Eu, quando comecei na doutrina, achei que começaria assim. Um dia eu levantaria e estaria praticamente pronta, amando, perdoando, sem nenhum trabalho. Era como dormir e acordar, e eu já acordei com todos os ensinamentos dentro de mim e já praticando. É como se a gente tirasse a carteira de habilitação sem fazer aula e levantasse no outro dia já dirigindo. Não dá. Depois eu descobri que não dá. Não é dessa forma que as coisas acontecem. Mas eu também descobri nesse processo que para a renovação existem 3 passos muito importantes. Um deles é assumir. Quando a gente reconhece, quando a gente assume que há algo em nós que pode ser mudado, que pode ser transformado, que pode ser renovado,
a gente já deu o primeiro passo de conseguir olhar e falar, opa, que merece uma atenção. Um segundo passo muito importante é um chamado amor. De sermos amorosos conosco mesmo no caminho da transformação. Da gente reconhecer quais são os passos que nós já estamos preparados para dar e ter coragem para dá-los com amor. E esse sentimento, ele permite um outro muito nobre também, que é a gente perdoar o nosso passado e entender que em alguns momentos fizemos escolhas que não foram das mais felizes, mas tivemos tempo de reconhecer e de dar a oportunidade de fazer diferente. Então eu considero esses passos muito importantes para que a gente não faça da nossa reforma íntima um momento de tortura e, acima de tudo, nos posicionando como pessoas culpadas por em algum momento sentir sentimentos que não são nobres e a gente reconhece, mas mostrar o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa perseverança em mudar aquilo que a gente pode e deve mudar a tempo. Correr para fazer isso quanto antes, para o nosso bem, para o bem das pessoas que vivem conosco. Por quê? Porque quando a gente não renova, a gente vive no mundo como a gente está vendo hoje. Ainda de uma vibração extremamente densa, ainda pesado em alguns aspectos, onde ainda há muita discriminação, onde há preconceito, onde há injustiça. Injustiça para as leis dos homens, onde a gente ainda se agride. E não só fisicamente, a gente se agride mentalmente, verbalmente, né? As agressões, elas são do visual até todas as escalas que a gente pode ver, ainda munidos pela ignorância vibracional, né? Que reflete tudo isso de uma maneira vibracional. A ignorância que ainda nos visita de alguma maneira, que ainda há em nós, em verdade. Renovar é renunciar a algumas coisas e abraçar outras, é transformar amorosamente algumas coisas. E como eu disse, no nosso primeiro passo, o reconhecimento, porque assim, na nossa renovação, quais são as coisas que ainda há em nós que a gente precisa mudar? Muitas. E aqui eu não estou entrando em nenhuma zona de julgamento, como eu sempre digo, né? De estar julgando, achando que todo mundo está no mesmo nível, mas levantando algumas coisas que, se a gente já venceu, ótimo, mas se a gente não venceu, merecemos olhar para isso com uma certa atenção. A nossa ignorância. Às vezes, eu não estou só falando de ignorância no ato da palavra, quando uma pessoa fala assim, nossa, foi grosseiro comigo, a gente fala assim, foi ignorante comigo, mas a nossa ignorância é do não saber, de não querer ir atrás, porque educar e estudar dá trabalho, né? Falar sobre a nossa vaidade. Tem pessoas que falam assim pra mim, Sandra, eu não sou nada vaidosa, sou uma pessoa que, do jeito que eu levanto, sai pro mundo. Não é só dessa vaidade que a gente está falando, da vaidade física, mas da nossa vaidade de intelecto, da nossa vaidade de opinião. Se alguém vai contra a nossa opinião, a gente discute, a gente briga. Nós estamos certos. Essa vaidade de achar que a gente sempre tem razão, de que a última palavra é nossa. Será que ainda existe esse tipo de sentimento em nós? A nossa preguiça. E a gente vai falar assim, mas eu não sou preguiçoso, eu levanto todo dia para trabalhar reclamando. Eu deixo o que eu posso fazer, eu vou trabalhar, porque se eu não for, vão descontar do meu salário. Mas você tem um bom ânimo para fazer tudo aquilo que você se comprometeu a fazer? Como é a nossa preguiça, até na nossa evolução? Será que nós tratamos a nossa encarnação com a responsabilidade que nós devemos ter? Ou será que às vezes a gente fala assim, se não der certo nessa, eu venho na próxima? Que próxima? Meus irmãos, que próxima? A nossa oportunidade aqui, a gente não sabe se é a última. O Pai é extremamente misericordioso, mas eu digo a última nesse planeta. A gente não sabe.
como é que a gente dispensa a oportunidade? E oportunidade para fazer o bem, oportunidade para sermos melhores. Então, assim, como é? O nosso senso de justiça, às vezes nós somos injustos, às vezes nós julgamos pela aparência, às vezes nós tomamos partidos e ações dentro do nível de ignorância. Como fazer isso? E a questão da vingança, né? Pessoas que falam assim pra mim, Sandra, a vingança é lá da época medieval, que as pessoas lutavam, tinha aquela coisa toda. Não tem mais vingança, não existe isso. É sério? Por que eu pergunto que é sério? Às vezes a gente escuta uma frase de uma amiga, de um amigo, que não soa bem aos nossos ouvidos e a gente fica meticulosamente prestando atenção em tudo que fala para dar o troco. A dificuldade da gente é saber se isso se chama vingança ou se isso se chama vaidade. A gente tem esse hábito, né? De muitas vezes falar, opa, peraí que eu vou dizer o que eu penso também. De dar o troco nas coisas. Então, a nossa incompreensão com o outro, às vezes nos falta um pouco de empatia. Em trocar as cadeiras, como eu brinco às vezes, e se colocar no lugar do outro para tentar entender e ter compaixão. Perceber que aquela dor é muito grande para ele. Então, compreender as pessoas, a gente quer muito ser compreendido, mas compreender as pessoas, se colocar no lugar delas, no que elas estão sentindo, fazer aquela máxima de Jesus, fazer ao próximo o que gostaria que fizesse conosco, às vezes a gente peca nisso. Ou a gente invade o espaço do outro, ou às vezes a gente negligencia o auxílio, o amparo, o ouvido. Sandra, então, quando a gente fala de renovação, a gente está falando de quê? Da gente estar preparado para o reino divino, da gente se preparar para um mundo melhor, para um planeta melhor, para um planeta que vibre em outras condições, e a gente está preparado em espírito, em atitude, para sermos melhores. E a gente vai perceber que a iluminação no nosso plano mental, ele vai permitir que a gente perceba que poderoso é aquele que ama, aquele que tem condições de amar, independente de qualquer coisa. A gente vai perceber que vencedor é aquela pessoa que vence a própria ignorância, aquela pessoa que consegue lutar com ela mesma, porque todas as vezes que a gente falar de renovação, de reforma íntima, a gente está falando de olhar dentro de nós com tamanha vontade, com tamanho comprometimento, com tamanho amor em fazer todas as batalhas internas do que a gente quer ver externo melhor, para que a gente tenha condições de oferecer isso às pessoas. A gente perceber o real valor que tem. Que não adianta ser uma pessoa eloquente, que fala bem, que você escuta as palavras da pessoa, você fala, nossa, me convenceu, que discurso sensacional. A gente vai perceber com o tempo que eloquente convence, não quem tem palavras bonitas, mas quem tem atitude daquilo que fala. Não adianta a gente falar se a gente não tem atitude. Não adianta a gente cobrar, porque nós às vezes nos colocamos em posições de cobradores dos outros, atitudes maravilhosas, situações maravilhosas, se nós não damos nada. Esses dias eu fiz uma comparação, né? As nossas bandejas, né? Quando a gente olha uma bandeja, a gente está servindo. O que eu tenho na minha bandeja para servir? O que eu tenho? Porque isso é uma troca. Às vezes você está cobrando tanto do outro que ele precisa te servir. E o que você leva na sua bandeja de amor, de atitude?
Como que a gente pode cobrar aquilo que a gente não tem? Então a eloquência, ela vai vir disso. A gente vai perceber que nobre, de fato, a nobreza maior é daquela pessoa que carrega consigo a gratidão. Então olhar dentro de nós e falar assim, o quanto eu sou grata? O quanto eu sou grata à minha oportunidade, à minha vida, aos amigos, às pessoas que estão do meu lado, à minha família. O quanto eu sou grata à minha comunidade. O quanto eu sou grata a todas aquelas pessoas que de alguma forma me servem com carinho. Quando eu vou comprar, quando eu caminho, quando eu ando. A todas as pessoas que de alguma forma colaboram para que tudo seja muito melhor. Então, nobre é quem tem essa gratidão, que carrega contigo isso. Que santidade não tem nada a ver com pessoas que vão ficar presas em algum lugar, orando para o resto da vida. Que santidade não tem nada a ver com ser fervoroso ou devoto, absolutamente nada. Que não é isso, você ficar em altares, não tem nada a ver com santidade. Santidade tem a ver, sim, com quem eleva almas, com quem consegue pegar um irmão na dificuldade e fazer daquele ambiente algo melhor, daquela alma algo melhor, que consegue levar ali luz, sabe? A gente ser capaz de motivar e levar alegria com a nossa palavra, com a nossa presença, com a luz que há em nós. Renovar é se iluminar, é acender dentro de nós uma grande luz de amor mesmo. E transcender isso absolutamente para todas as nossas atitudes, para todos os lugares que a gente está, para todos os lugares que a gente frequenta. Paulo, muito preocupado, tem a carta que Paulo faz aos Romanos, é muito maravilhosa, mas tem uma passagem que Paulo coloca muito interessante, que é assim, está em Romanos 12, versículo 2. Ele fala assim, não vos conformei com esse mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Nos transformar, nos renovar, né? Que é assim, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Que a gente possa parar e entender que as mudanças que estão ocorrendo e entender que o que a gente sente precisa ser mudado, ser transformado, para que a gente possa experimentar como é agradável a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a gente seja feliz. Nós nascemos para sermos felizes, amados. E não nascemos para sofrer. Por mais que a gente tenha a lei de ação e reação, as escolhas são nossas. E a gente já fez vários caminhos tortos pensando numa felicidade material somente. O nosso corpo é sensorial, sem dúvida. Nós vivemos num plano sensorial, mas nós somos espíritos que usufruiremos de tudo isso, mas que precisaremos colocar o valor da felicidade em tudo que é muito maior, em tudo que é espiritual, em tudo que transcende, em tudo que não está preso à matéria, em tudo que a gente pode levar conosco para onde a gente for. Então, queria fechar que a gente pensasse bastante nisso, pensasse nessa nossa possibilidade de renovar, de vencer e de perceber que é dentro de nós e conosco mesmo que a gente vai fazer as grandes mudanças. A mudança que a gente quer lá fora, ela precisa começar aqui dentro primeiro. Muito obrigada por hoje, pela oportunidade, por a gente refletir um pouco sobre isso. Que a luz do Mestre Jesus abra todos os caminhos, ilumine todo o seu lar, a sua vida, o seu corpo físico, espiritual, que possa estar te ajudando, essa luz possa estar te curando, te ajudando por toda a semana e te trazendo toda a paz e todo o amor do Cristo na sua vida. Um grande beijo. Até breve.